Olá, meu nome é Vitor Meu nome é João. Meu nome é Giovana. e vamos apresentar neste podcast um pouco sobre a escritora Maria Firmina dos Reis e sobre as condições femininas na sociedade atual. Bom, começando falando um pouco sobre a escritora Maria Firmina dos Reis, ela nasceu em 11 de março de 1822, em São Luís, no estado do Maranhão. Era mulata, filha da escrava forreada Leonor Filipa dos Reis e possivelmente de João Pedro Esteves, um homem rico da região. Além de escritora, ela foi professora primária e musicista. Úrsula, sua obra mais conhecida, foi publicada em 1859 com o pseudônimo de uma maranhense. A partir daí, Maria Firmina dos Reis passou a escrever para vários jornais, nos quais publicou alguns de seus poemas, escreveu uma novela, um conto, publicou um livro de poesias, além de composições musicais. Em 1880, ela adquiriu o título de mestra régia. Nesse mesmo ano, ela criou uma escola gratuita para crianças, mas essa instituição não durou muito, por ser uma escola mista. A iniciativa da professora na época provocou um descontentamento grande em parte da sociedade do povoado onde ela vivia. Assim, a escritora e professora entrou para a história como a fundadora da primeira escola mista do Brasil. Ela morreu em 11 de novembro de 1917. Estava cega e pobre. Sua obra ficou esquecida até 1962, quando o historiador Horácio de Almeida colocou a escritora em evidência. Úrsula, considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil, é a sua obra mais conhecida. Essencialmente, o livro de Maria Firmina dos Reis fala de amor e ódio, de escravidão e liberdade. Ao publicar Úrsula, pela primeira vez em 1859, a autora Maria Firmina dos Reis assinou com pseudônimo uma maranhense, estratégia muito utilizada por mulheres naquela época por várias razões, entre elas porque deviam ficar com mais liberdade para expressar suas ideias, sem se preocupar tanto com a opinião da sociedade. No caso dela, as novas ideias eram não somente sobre a condição feminina, mas também sobre a condição do negro. Maria Firmina desconstrói igualmente uma história literária etnocêntrica e masculina até mesmo em suas ramificações afrodescendentes. Úrsula não é apenas o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira. É também o primeiro romance da literatura afro-brasileira, entendida esta como produção de autoria afrodescendente, que tematiza o assunto negro a partir de uma perspectiva interna e comprometida politicamente em recuperar e narrar a condição do ser negro no Brasil. Texto fundador, Úrsula polemiza com a tese segundo a qual nos falta um romance negro, pois apesar de centrado nas vicissitudes da heroína branca, pela primeira vez em nossa literatura, tem-se uma narrativa da escravidão conduzida por um ponto de vista interno e por uma perspectiva afrodescendente. Era 1859, momento em que a prosa de ficção dava seus primeiros passos na literatura brasileira. Com seu gesto, sob muitos aspectos inaugural, Maria Firmina apontou o caminho do romance romântico como atitude política de denúncia de injustiças, há séculos arraigadas na sociedade patriarcal brasileira e que tinha no escravo e na mulher suas principais vítimas. Foi, portanto, como mulher e como afro-brasileira que a autora pôs-se a narrar o drama da jovem Úrsula e de sua desafortunada mãe, ao qual se acrescentaram os infortúnios de Tancredo, traído pelo próprio pai, e a tragédia de escravos Túlio, Susana e Anteiro, que receberam no texto um tratamento marcado pelo ponto de vista interno, pautado por uma profunda fidelidade à história oculta de diáspora africana no Brasil. Essa solidariedade para com o oprimido é absolutamente inovadora, se comparada àquela existente em outros romances abolicionistas do século XIX, pois nasceu de uma outra perspectiva, pela qual a escritora, irmanada aos cativos e a seus descendentes, expressou pela via da ficção seu pertencimento a este universo de cultura.
Falando um pouco das condições das mulheres na sociedade atual, vamos falar um pouco sobre o feminismo, os direitos que as mulheres conquistaram e o que falta ainda conquistar. Bom, para começar, o feminismo é um movimento social que luta pelos direitos iguais entre homens e mulheres. Não foi uma luta fácil e não vem sendo a luta fácil. Antigamente, as mulheres eram obrigadas a ficar em casa, servir o marido, estar à disposição do marido. Tinham que fazer as tarefas de casa, cuidar dos filhos, tinham que viver apenas ali. Só podiam trabalhar com autorização do marido, eram proibidas de praticar atividades como lutas, futebol, polo e beisebol. Não podiam estudar, não tinham direito ao voto, eram propriedade do marido, mesmo que tivesse uma relação horrível. Ela não podia se separar dele, ela tinha que ficar com ele ali e acabou. A partir da Revolução Industrial, no século XVIII e XIX, elas passaram a trabalhar fora de casa em fábricas, sujeitos a jornadas de trabalho de até 15 horas diárias, salários baixos e muitos maus tratos. Com isso, as mulheres organizaram um protesto em países da Europa e nos Estados Unidos. E só foi assim, através de protestos e muita luta, que as mulheres conseguiram alguns direitos. No Brasil, em 1827, as mulheres conquistaram o direito de estudar além do primário. E em 1879, elas ganharam finalmente o direito de cursar uma faculdade. Em 1960, foi criada a primeira pílula anticoncepcional, e ela passou a ser comercializada, o que proporcionou liberdade, e as mulheres conseguirem ter mais controle sobre a gravidez. E isso revolucionou os costumes da época. Nas décadas de 1960 e 1970, as mulheres conquistaram algumas liberdades civis, entre elas a lei do divórcio, que conferiu liberdade e autonomia para as mulheres interromperem casamentos infelizes. Em 2006, foi criada a Lei Maria da Penha, a primeira a reconhecer e criar mecanismo para combater a violência doméstica. E somente em 2015 foi sancionada a Lei do Feminicídio, que coloca o assassinato de mulheres por razões de condição de sexo feminino como circunstância qualificadora de homicídio, e o que enquadra no rol de crimes hediondos. Mas mesmo assim, com essas leis, o Brasil teve 3.739 homicídios dolosos de mulheres em 2019. Do total, 1.314 foram feminicídios, o maior número já registrado desde que a lei entrou em vigor, em 2015. 8 estados registraram alta no número de homicídio de mulheres. 16 estados contabilizaram mais vítimas de feminicídio de um ano para o outro. O Acre, dentre os estados, é o que tem o maior índice de homicídio de mulheres, 7 a cada 100 mil. E ele, junto com Alagoas, são os estados com a maior taxa de feminicídio, 2,5 a cada 100 mil. E o que falta conquistar? Divisão de tarefas domésticas. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, as pessoas ainda acham que as tarefas domésticas é somente função da mulher. Divisão da responsabilidade com os filhos. Não é responsabilidade só da mulher cuidar do filho. Aliás, os filhos são dos dois. Ela não fez ele sozinha, então não custa nada ajudar a cuidar da criança. Igualdade salarial. Mesmo tendo esse direito garantido em lei, a mulher que exerce a mesma função de um homem, com as mesmas tarefas e responsabilidades, ganha 30% a menos, de acordo com a PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Cumprimento efetivo da Lei Maria da Penha. Embora a lei exista e delegacias da mulher estejam espalhadas por todo o país, a recepção e segurança da mulher agredida ou violentada ainda é precária e hostilizada. Fim dos assédios nas ruas. Não é porque a mulher está com a roupa curta que ela está pedindo para ser assediada ou ela quer ficar ouvindo piadinhas por onde ela passar. Ela só quer andar em paz e se vestir da forma que ela quer. Não colocar a culpa na vítima. Ao denunciar uma agressão, um assédio ou um estupro, a mulher é questionada sobre sua conduta quando, na verdade, todas as indagações e julgamentos deveriam ser destinadas ao agressor.